Bom dia, professor. Bom dia, professor. Professor, Oi, gente, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? agora sim, professor. Agora sim. Entendi. Então tá. Tudo bem? Gente, olha só, eu coloquei dois endereços de aula de redação, né? Eu coloquei o título quando eu agendei, mas primeiro é gramática e depois é redação. Então eu acho que eu fiz confusão. Eu não tem como eu fazer isso. Só que eu errei. Então, olha só, nós vamos para a página 205. Capítulo 5. Capítulo 5, e nós vamos falar de estrutura e formação da palavra. Turma, essa matéria é uma velha conhecida já de vocês, né? Por quê? Porque eu acredito que vocês estudaram isso no 9º ano, isso é matéria de 9º ano, e algumas escolas começam essa matéria no 8º. Exemplo, esse ano mesmo, o SAIS, né? O SAIS colocou esta matéria no 8º. Eu estava ensinando gramática no 8º ano da Sulacap com essa matéria. E eu lembro que ano passado eu ensinei para o 9º ano gramática da Sulacap, que eu sou professor de gramática do 9º e do 8º também, né? De lá. E aí, turma, o que acontece? É engraçado que varia, né? Porque alguns conteúdos são dados no 8º, outros no 9º, só que essa matéria é do 9º ano, né? Não é do 8º. Então, olha só, turma, o que eu fiz? Está na página 205, a página 205, o conteúdo em si, ele é bem complexo, né? Então, ele vai da página 205, aí quando chega na página 211 e 212, tem um exercício, aí o conteúdo continua na página 213, a 214, aí tem mais exercícios, 215, 216, 217, 218, 219. Então, olha só, gente, eu fiz um resumão, né, de PowerPoint, mas é o mesmo conteúdo das páginas, né? Então, só um minuto, tá, gente? Está carregando aqui. Estão vendo alguma coisa aí? Estão vendo um PowerPoint, um slide? Sim, professor. Sim. Então, olha só, vamos lá. Para quem está chegando agora, página 205, tá? Então, vamos para estrutura e processos de formação das palavras. Olha só, gente, em uma palavra, eu tenho vários pedaços. Quando eu tenho uma palavra, eu tenho vários pedaços, né? Esses pedaços eu vou chamar de morfema. Então, esses pedaços que vão formar uma palavra, eu vou chamar de morfema, que é a mesma coisa, eu estou escrevendo no chat, tá? Que é a mesma coisa que elemento
mórfico. Então, morfema, gente, é a mesma coisa que elemento mórfico em uma palavra. Por quê? Porque se eu pegar uma palavra, exemplo, eu vou saber uma palavra pelo radical, eu vou saber mais ou menos o que é, eu vou saber mais ou menos o que ela significa, através do prefixo, do sufixo. Então, é exatamente isso que nós estamos falando. Então, olha só, eu tenho o exemplo da palavra gatinho. Na palavra gatinho, eu tenho o gate, que é o radical, eu tenho o inh, né, que é um sufixo que vai indicar diminutivo, e eu tenho o, que vai indicar uma desinência, que é o final. Só, turma, que eu tenho a palavra gatinho, como eu tenho a palavra gatinha, então, o no caso do gatinho, é desinência de gênero. E se eu falasse gatinha, o a do gatinha seria também desinência de gênero. Já na palavra infelizmente, eu tenho o in, eu tenho o feliz e eu tenho o mente. Ou seja, eu tenho o radical feliz, o que está vindo antes dele é o in, que é o prefixo, que é um afixo, né, que está vindo antes, e depois eu estou tendo o mente, que é um afixo, mas que é um sufixo. Então, olha só, turma. Quais são os elementos mórficos? Radical, vogal temática, tema, desinência, afixo, vogais e consoantes de ligação. Estão lembrando mais ou menos disso? Então, olha só, gente, em língua portuguesa, né? Existem morfemas, existem prefixos em língua portuguesa que vão indicar negação. Então, olha só, existem 3 prefixos, né? Existem... Opa. Então, turma, existem 3 prefixos que indicam negação, né? Então, eu tenho o a, eu tenho o des e eu tenho o in. Então, olha só, turma, o que é que eu estou querendo dizer? Quem não é normal é anormal. Então, o a está indicando negação. Quem não está empregado está desempregado. Quem não é justo é injusto. Então, existem 3 prefixos em língua portuguesa que vão indicar negação. Ok, turma? Ó, vocês querem ver uma coisa? A palavra... Quando alguém tem o trejeito feminino, as pessoas querem ofender essa pessoa e chamam essa pessoa de... Chamam a pessoa de afeminado, né? E, na verdade, não é afeminado, é efeminado. Por quê? Porque se você chamar alguém de afeminado, significa que essa pessoa ela não vai ter jeito feminino. Eu coloquei o A separado para vocês perceberem o A, como as pessoas falam. É efeminado. Correto. Tá? Então, gente, quando vocês forem falar, por favor, não fala assim, fulano é afeminado, fulano é efeminado. Pelo menos falem direito para não passar vergonha, né? Então, olha só, turma, radical. O significado básico da palavra está contido nesse elemento. A ele são acrescentados outros elementos. Exemplo, pedra, pedreiro, pedrinha.
Ó, quando vocês estão no quarto, no quinto, no sexto ano, geralmente vocês aprendem um conteúdo chamado substantivo. E dentro desse conteúdo chamado substantivo, vocês aprendem substantivo primitivo, substantivo derivado. Substantivo primitivo é aquele que tem um radical que vai originar outras palavras. Certo? Então, exemplo, eu tenho pedra. Vocês veem que o que está escrito em vermelho aqui no PowerPoint, no slide, é sempre o radical. E o que vier depois dele pode ser... o que vier depois dele vai ser o sufixo. Então, ó, só, gente, que eu posso ter uma palavra também, eu tenho pedra, pedreiro, pedrinha aqui, né? Então, ó, o exemplo. Eu tenho pedra... Calma aí, eu fiz alguma besteira aqui. Eu tenho pedra, eu tenho pedreiro, eu tenho pedrinha, eu tenho pedregulho. Gente, às vezes vocês já ouviram alguma mãe falando assim, ó, uma mãe que está no período de amamentação, né? Aí ela fala que o leite está saindo do seio dela, onde, Olivia? Empedrado. Ó, vocês reparem, bom dia, Lívia, página 205, tá? Eu vou colocar tudo aqui que eu tô repetindo, tá, Lívia? Para você ver aqui no chat que eu já falei. Então, turma, no caso, né? Olivia, eu acabei de falar para eles também que eu tô falando rapidinho, gente, tá? Que ela chegou. Eu tô falando para eles aqui que existem, nós estamos estudando elementos de formação da palavra. Então, existem 3 prefixos em língua portuguesa que vão indicar negação: o a, o des e o in. Quem não é normal é anormal. Quem não é justo é injusto. Quem não está empregado está desempregado. Aí eu estou falando, Lívia, que as pessoas, quando vão se referir a alguém que é homossexual ou alguém que tem um trejeito feminino, a pessoa chega para essa outra e fala assim: você é um afeminado. Está errado, porque se você fala que alguém é afeminado, significa que essa pessoa não tem jeito feminino e que a palavra certa é efeminado. E eu estou falando aqui com eles do radical, né? Que quando nós estamos no quarto, quinto e sexto ano, nós aprendemos substantivos primitivos e substantivos derivados. Substantivos primitivos são aqueles que irão originar novas palavras, e palavras derivadas são aquelas que são originadas de um substantivo primitivo. Aí eu estou dando o exemplo da pedra, né? Que o radical é PEDR. Radical PEDR. Aí eu estou falando que eu tenho a palavra pedra, pedreiro, pedrinha, pedregulho, pedrada. Tudo isso faz parte do universo pedra, né? Só que eu estou falando que, às vezes, as pessoas esquecem, acham que só pode ter depois, mas pode ter antes, né? Então, eu estou falando assim, no caso, se uma mãe tiver com dificuldade na hora de amamentar, o leite está saindo grosso, né, o leite materno, então a mãe fala que o leite está empedrado. Então, tudo isso vem de pedra, né? A palavra Petrópolis, né, do Dom Pedro, o nome Pedro em si. Então, turma, é isso que nós estamos falando, né? Calma aí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que eu não sei. Então, foi o radical. Calma aí, eu acho que eu não compartilhei não, né, gente? Só um minuto. Então, olha só, turma. Quando eu vou estudar a estrutura e a formação da palavra, eu vou ter que dividir o verbo e o nome, né? Por nada, Lívia. Então, eu vou ter que dividir o verbo,
que já é o próprio verbo, como o nome diz, e eu vou ter que dividir também o nome. Só que o nome, turma, eu terei substantivo, eu terei adjetivos, né? Para eu poder ter a desinência verbal e eu ter a desinência nominal. Então, a desinência verbal são as terminações do verbo e a desinência nominal são as terminações do nome, do substantivo. Então, aqui no caso, gente, ó, tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Então, exemplo, cantar. Eu coloquei no infinitivo, né, que está indicando a conjugação. Eu cantarei. Caramba, cantarei. Cantarei faz parte de que verbo? Cantar. Primeira conjugação. Então, o A vai ser a vogal temática. Vendia, verbo vender. Partir. Só, gente, que nem todas as formas verbais possuem a vogal temática. Exemplo, parto. Eu parto. Por quê? Porque eu vou mudar, né? No caso, é verbo irregular. Então, quando eu tiver um verbo irregular, eu não vou ter vogal temática. Eu vou ter vogal temática quando o meu verbo for regular. O que é o verbo regular? São os verbos que sempre terão o mesmo radical. Ó, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam, eles cantam. Se eu cantasse, quando eu cantar, eu cantarei, eu cantava, eu cantara, eu cantaria. Todos cantando, cantado, cantar. Cante tu, cante você. Gente, tudo, todas as conjugações terminarão com o radical cante, C-A-N-T, regular. Agora, tem verbos que são irregulares. O verbo ser, eu sou, tu és. Na primeira e na segunda pessoa do presente, nós já sabemos que ele é irregular. Ok? Então, olha só. O tema. O que seria o tema? O tema, turma, é quando eu tenho radical mais vogal temática. Né? Então, o que seria o tema, na verdade? Primeiro ano. Tema é quando eu tenho o radical mais vogal temática. Quando eu tenho radical mais vogal temática. Então, olha só, mas não, né? Mais com E, porque é de verbo de intensidade, desculpem. Então, eu tenho o cante, vamos pegar o verbo cantar. Verbo cantar. Por exemplo. Eu tenho o verbo cantar, turma. O verbo cantar. Aí o verbo, qual é o radical? Para eu saber qual é o radical do verbo cantar, eu tenho que colocar, vamos dizer que eu coloco cantarei, né? Então eu tenho que colocar no infinitivo, cantar. Então eu tirei a conjugação, que é o AR. O que sobrou? Cante. Então eu tenho um radical. Cante. Mas, errei de novo, mas, mais vogal temática A, né? Que é igual radical mais vogal temática é igual ao tema. No caso, gente, então eu tenho o cante mais o A, olha aí, português fazendo continha. Eu tenho tema mais A. Se eu tenho tema, desculpem, se eu tenho radical mais vogal temática, eu tenho tema. O meu radical é cante. A minha vogal temática é A. Então, no caso, o meu tema será canta. Tudo bem até aqui?
Então, aqui no caso, ó. Ok, Guilherme? Então tá. Tá, Isabela, então tá, Lívia. Então, aqui, ó. Exemplo, choro, canta. As desinências, né? São elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. Como eu falei, né, gente, são subdivididas em desinências nominais, desinências verbais. No caso, as desinências nominais indicam o gênero e número. As desinências do gênero são a e o. As desinências de número são o s para o plural e o singular não tem desinência própria. Então, olha só, turma. Por quê? Olha só, eu chego e falo assim, desinência nominal, indica o gênero e o número. Eu dei o exemplo para vocês de menino. Menino, menina. Quando eu coloco o no final, está indicando que é alguém que faça parte do gênero masculino. Se eu colocar o a no final, significa que eu estou colocando alguém no gênero feminino. Turma, vocês já repararam que tem nomes? Exemplo, ó, tem nomes. Eu tenho Bruno, eu tenho Bruna. Agora, tem nomes que servem para ambos os sexos. Alcione, Aldione, Altair, Angel, né? Tem outro nome, gente, que alguém me deu um exemplo uma vez, que é um nome bem... que é um nome bem assim... Índio, professor. Oi? Índio. Índio, né? Alisson também, né, Lívia? E aí, na certidão, o que, que a pessoa coloca? Sexo, vocês já viram? Por isso que tem isso na certidão, se é masculino ou se é feminino. Né? Se bem que hoje em dia falar em gênero é bem complexo, né, gente? Então, olha só. O S para o plural e o singular não tem desinência própria, né? Exemplo, gato. Eu tenho o gat, que é o radical, e o o, que vai indicar desinência nominal de gênero. No caso, desinência nominal de gênero masculino. Aí eu tenho gate, que é o radical, mais o, que é a desinência nominal de gênero. E eu tenho o S, que eu vou indicar que está no plural. Então, eu tenho desinência nominal de número. Lembrando, turma, o que tem que estar na sua cabeça? Você vai fazer uma prova para o UERJ, né? Você vai fazer uma prova para concurso público. Não vai cair lá, gente, qual é o singular e qual é o plural, pelo amor de Deus, né? Vai cair. Em relação ao número, a palavra, é você. Número? Ai, o que é isso, número? É quantas... Ah, já sei, é para saber quantas letras a palavra tem, aí depois eu vou ver quantos fonemas tem. Não, gente. Não. É você saber se é singular ou se é plural. Ou você acha que vai cair lá no concurso? Ah, deu feminino de professor. Ah, o feminino de professor é professora. Essas questões assim bobas. Ah, o feminino de cão é cadela. Não, é cachorra. Não, o feminino de cão é cadela. O feminino de cachorro, que é cachorra. Não, não existe isso. Existe sim, gente. O feminino de cão é cadela, eu falo cão, então eu tenho o feminino cadela. Eu falo cachorro, eu tenho o feminino cachorra, sim. Né? Então você tem que saber o que é desinência de gênero e o que é desinência de número para não passar vergonha. Essa altura do campeonato, aluno de primeiro ano não pode esquecer isso, né, gente? Então, olha só. Desinências verbais. Gente, as desinências verbais... Ó, o exemplo que isso aqui é cantávamos. Todo mundo gosta de dar o exemplo do cantávamos, porque o cantávamos ele é completo, ele vai ter tudo. Então, o cante é o radical, né? O que está vindo depois... Aí eu coloquei cantávamos. Aí o que eu faço para eu poder saber os elementos mórficos? Coloco no infinitivo. Cantar. Tirei a conjugação, o AR. Sobrou cante. Então, cante é o radical, como vocês estão vendo aqui no exemplo. O A vai ser a vogal temática. Quando eu tenho o primeiro ano, aqui comigo, ó,
Radical mais vogal temática, eu terei um tema. Né? Radical mais vogal temática é tema. Se o meu radical é Kant, a minha vogal temática é A, eu vou ter o tema canta. Aí, gente, quando eu falo eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Vá, 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 vá. Todas as pessoas têm o elemento mórfico vá. Esse vá, eu vou entender que está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, por isso que esse vá é desinência modo temporal, porque é uma terminação que vai me dizer que está no tempo pretérito imperfeito temporal, vem do tempo do verbo. Pretérito imperfeito do modo indicativo. E o mois? Cantávamos. Que pessoa? Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Nós cantávamos. Que pessoa ele faz parte, primeiro ano? Em turma. Cantávamos, gente. Nós cantávamos. Que pessoa que faz parte desse primeiro ano? Não faça morrer, não. Ok, Cauã. Hein, gente? Eu canto. Ah, tá. Obrigado, Lívia. Primeira pessoa do plural. Alguém para me responder, né? Porque eu preciso saber que alguém está me escutando e que alguém está entendendo ou não o que eu estou falando, né? Socorro, hein? Olha só, os afixos, né? Se juntam aos radicais. Então, olha só, eu tenho uma palavra. Aqui no caso, turma, o sufixo é quando é colocado antes. Então, ó, eu tenho pedada, né? O PEDR é o radical, o ADA está vindo depois do radical. Aqui eu tenho um sufixo. Quando eu tenho o prefixo antes, eu vou ter um. Oh, desculpem. Quando eu tenho radical antes, eu vou ter um prefixo. Só que eu posso ter prefixo e sufixo antes do radical ao mesmo tempo, que é o caso de infelizmente. Tudo bem até aqui? Eu vou ter vogais e consoantes de ligação. Ó, são elementos que são inseridos entre os morfemas, que são elementos mórficos. Em geral, por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras. Então, olha só, turma. Silvícola. Se eu não tivesse o i como vogal de ligação, eu colocava silvícola, né? Paulada. Imaginem eu falando a palavra. Desculpem. Gente, se eu colocar a palavra paulada sem o L, olha só, eu vou colocar exatamente aqui. Eu tenho radical pau, aí eu coloquei o L separado e o ada. Se eu não colocasse o L, ia ficar pauada. Aí é como se você tivesse um problema de fonoaudiologia. Então, por isso que essa consoante está, para fazer com que tenha um entendimento melhor, até mesmo na questão fonética de fonologia. Então, olha só, turma. Eu coloquei, ano passado, uma questão no nono ano da Sulacap, que eles quase me mataram, que eu coloquei assim. Gasômetro. Gás mais metro. Eles não associaram, que era o gasômetro, né? Então, aqui eu tenho uma vogal de ligação. Gente, cafeicultura.
Cafeicultura também é mais um exemplo de consoante de ligação. Ó, processos de formação das palavras. Inicialmente, observemos alguns conceitos sobre palavras primitivas e derivadas e palavras simples e compostas. Palavras primitivas. Palavras que não são formadas a partir de outras. Pedra, casa, paz. Palavras derivadas são aquelas palavras formadas das primitivas. Pedrada se derivou de pedra. Ferreiro se derivou de ferro. Aqui no caso, gente, é a mesma coisa que se fosse substantivo simples e substantivo composto. Palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical. Exemplo, cidade, casa, pedra. Palavras compostas são palavras que apresentam 2 ou mais radicais. Exemplo, pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. Na língua portuguesa existem 2 processos de formação de novas palavras, que é a derivação e a composição. Lembram disso, gente? A derivação é o processo pelo qual palavras novas derivadas são formadas a partir de outras que já existem primitivas. Podem ocorrer das seguintes maneiras: prefixal, derivação prefixal ou prefixação, derivação sufixal ou sufixação, parassintética, derivação regressiva e derivação imprópria. A prefixal, gente, processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo a um radical. Exemplo, desfazer. Eu tenho a palavra fazer, coloquei o des antes, então é prefixal. Inútil, útil, aquele que não é útil. O in está indicando negação. Sufixal é o que vem depois, tanto do nome quanto do verbo. Sufixal, então vai ser acrescido, acrescentado o sufixo. O radical, PEDR, eiro. Aria, de livraria. Isar, de civilizar. Agora, parassintética, gente. Processo de formação pelo qual é acrescentado um prefixo e sufixo simultaneamente ao radical. Então, olha só, gente. Existe diferença entre parassíntese. Parassíntese é a mesma coisa que parassintética, tá? Primeiro ano. Existe diferença. E eu só coloquei para o Cauã aqui, eu não coloquei para a turma toda. Existe diferença entre parassíntese e derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, olha só, turma. Eu tenho a palavra infelizmente. No caso aqui, eu tenho... Quando eu tenho infelizmente, a palavra infeliz existe, turma. E quando eu tiro o in, a palavra felizmente, ela também existe. Então, aqui eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Só que eu posso simplesmente chegar e falar assim, ó, eu tenho a palavra entardecer. Olha só, turma, agora. Eu tenho a palavra entardecer. Quando eu falo a palavra entardecer, eu tiro o sufixo ecer. A palavra entarde existe? Primeiro ano, não existe. Se eu tirar o em de entardecer, eu terei a palavra tardecer. Essa palavra existe, primeiro ano? Não. Essa palavra não existe. Diferentemente da infelizmente, que se eu tirar o mente, infeliz vai existir. E se eu tirar o in, felizmente vai existir. Então, as palavras, eu tirando o prefixo ou sufixo, ela existirá. Nesse caso, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Diferentemente de entardecer, que se eu tirar o prefixo em, a palavra tardecer não existe. E se eu tirar o EC, a palavra entarde não existe. Nesse caso,
elas precisam existir simultaneamente, ao mesmo tempo. Aí eu vou ter o exemplo de parassíntese. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender essa explicação? Eu não vou ouvir isso aqui, ó. Ai, professor, ano passado eu não consegui entender, mas esse ano o senhor explicou de uma maneira tão clara que eu estou entendendo. Eu não vou ouvir isso. Tão bom quando o professor ouvir isso. Então, olha só. Turma, aqui eu expliquei, né? A regressiva, processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbos. Olha só, turma, substantivos a partir de verbos. Ninguém justificou o atraso. Vocês vejam que é verbo. O debate foi longo. Então, vocês vejam, né? Que eu coloquei o verbo. Verbo atrasar, verbo debater. Imprópria. Processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que a sua forma se altere. O jantar estava ótimo. Aqui no caso, gente, eu posso, derivação imprópria também, eu posso dar o exemplo, derivação imprópria, eu posso dar o exemplo de que, ó, os 4 meninos. Olha só, turma. Eu tenho a palavra 4. 4 é um numeral. A partir do momento que eu colocar o artigo antes do 4, 4 é um numeral. A partir do momento que eu coloco um artigo, essa minha palavra vai se substantivar. Bonito. Todo mundo sabe que bonito é um adjetivo. A partir do momento que eu falar assim, o bonito chegou, eu fiz com que esse adjetivo se tornasse uma palavra substantivada. Estão entendendo o que é derivação imprópria? Composição. É o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. A composição pode ocorrer de duas formas, por justaposição e por aglutinação. Por justaposição, turma, é quando não há perda, né? Ó, girassol, pé de moleque. Agora, aglutinação é quando há perda da palavra. Eu tenho a palavra planalto. Planalto é plano mais alto. Eu não falo plano alto. Eu falo planalto. Houve a perda do O. Então, é composição por aglutinação. Abreviação ou redução, gente. Auto, de automóvel, quilo de quilograma, moto, motocicleta. Cinema, cinematógrafo. Vocês sabiam que o nome do cinema é cinematógrafo, turma? Otorrinolaringologista. A gente fala otorrino. O hibridismo é quando eu tenho formação de palavras a partir de junção de elementos e de idiomas diferentes. Automóvel, auto do grego, mais móvel do latim. Burocracia, eu tenho o burro do francês e o cracia do grego. Onomatopeia. Onomatopeia, vocês sabem, né, gente? Fonfon, cocoricote, tic-tac, bum, são os sons. Então, turma, para casa, tá? Para casa, na próxima aula, eu vou corrigir páginas. (211) 212. 215 a 219. Ai, professor, é muita coisa. Não tem problema, não passo trabalho. Tá? Para a próxima sexta-feira. Tá? Vai lá beber uma água, vai ao banheiro, tá? Descansa um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Tchau.